Oi gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e hoje a gente vai conversar sobre angústias comuns no final de ano e possíveis caminhos para lidar com elas. Um dia desses à noite, eu estava na minha janela e passou um caminhão da Coca-Cola com um Papai Noel dentro, acenando para todo mundo, os pais segurando os filhos, correndo com as crianças para acompanhar aquele caminhão. E de repente uma emoção muito forte me acessou. Eu não consegui entender muito bem na hora o que aconteceu ali, mas me deu uma vontade de chorar e me deu uma sensação meio saudosista, uma sensação de um contato com uma certa alegria misturado com tristeza. E logo atrás do caminhão tinha uma carroça sendo puxada por um cavalo, e naquele momento aquilo me chamou bastante atenção, o contraste que existia ali, e me fez questionar e refletir sobre algumas preocupações que acessam a muitas pessoas no final do ano, e também emoções que podem existir diante de certos acontecimentos que nos atravessam nessa época do ano. No momento em que eu senti aquelas emoções, quando eu vi aquela melodia natalina, as pessoas acenando, as crianças super empolgadas com aquilo, eu não consegui entender muito bem como aquela emoção tinha surgido para mim, como aquela comoção se fazia presente. Mas eu fui elaborando melhor e fui entendendo que as festas de final de ano foram tomando uma importância enorme para mim durante a minha vida, desde a minha infância até a minha adolescência, nos dias atuais, na minha adultez. Então ali, no final de ano, nessas festas, de alguma forma se materializava as mudanças que eu vinha vivendo no decorrer dos anos. E além disso, talvez me colocasse de frente com questões desconfortáveis que talvez eu não quisesse ver, mas que de alguma forma nesse final de ano a gente termina acessando, né? Termina ficando mais escancarado pra gente. Por exemplo, metas que a gente se propôs a fazer e não fez, entrar em contato com reuniões familiares que nos lembram, nos ressaltam ausências de pessoas que já se foram, pessoas especiais, pessoas que não estão presentes mais nesse convívio, seja por desavenças familiares, seja por uma separação. Então eu acredito que esse final de ano tem muitas mudanças, muitos acontecimentos que trazem pra gente talvez sensações, emoções desconfortáveis como ansiedade, solidão, angústia, uma sensação de sobrecarga, melancolia, que a gente pode olhar com mais calma para isso. A gente também sabe que a realidade brasileira não nos favorece financeiramente e a gente sabe que muitas pessoas vivem abaixo de um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos. A maior parte dos brasileiros, na verdade. Então, essa é uma época, seja por questões culturais, seja por valores das famílias, um valor social também, a gente termina correndo o risco de entrar numa dinâmica de atender a expectativas sociais relacionadas às festas de final de ano, que é comprar uma roupa nova, fazer um banquete ali para receber a família, isso também abarca gastos. Comprar presente para os familiares, para o namorado, para o parceiro, marido, para todas as pessoas que estão no nosso entorno, e isso, claro, requer custos, requer dinheiro, e isso pode acarretar no endividamento maior do que se poderia imaginar. Além disso, muita gente está se preparando para tirar férias e termina que as demandas do trabalho podem ficar mais intensas. O ritmo pode acelerar, juntando com as férias escolares. Quem tem filho aí sente mais nessa época do ano, em janeiro. E além disso, pode existir a cereja do bolo, que é ver as pessoas, por exemplo, no Instagram, nas redes sociais, curtindo já as suas férias, gastando, fazendo um banquete, né, estando com as pessoas que gostaria de estar. Então isso também termina sendo um atravessamento que pode nos colocar num lugar de comparação, de inferioridade, mas pode reforçar essa sensação de solidão. Lidar com o aceleramento desse ritmo desse mês, lidar com o aumento das demandas de casa, com o aumento das demandas do trabalho e das demandas financeiras, pode sim sobrecarregar o nosso bem-estar, pode prejudicar as nossas relações, o nosso trabalho e pode também reforçar certas inseguranças internas que estão andando com a gente durante um bom tempo. E pode sim agravar essa sensação de ansiedade, inadequação, tristeza, melancolia. E eu não poderia me esquecer das pessoas que adoram uma lista de metas. E eu bem sei que olhar para tudo que foi estabelecido com tanto carinho, tanto empenho e tanta motivação no começo do ano e perceber que não se foi atingido aquilo,
do jeito que se imaginava, ou que se não conseguia atingir nada, por exemplo, traz frustração, traz uma insatisfação com nós mesmos e traz uma sensação de culpabilização. E a gente pensa como é que a gente lida com esses desafios que surgem todo ano, né? Todo final de ano eu entro nesse mesmo ciclo. Bom, eu sempre repito o óbvio, porque é sempre importante dizer o óbvio. Cada um de nós somos únicos e para cada um vai servir algo diferente. E acredito que o caminho é a gente poder se experimentar nas possibilidades do que é possível, de acordo com cada realidade, e sentir se aquilo realmente faz sentido pra gente, se não faz, se eu me sinto um pouco melhor naquele caminho ou não. Provavelmente nada vai mudar do início do mês de dezembro para o final de dezembro. Seus amigos continuarão os mesmos, sua família também, seu trabalho continuará o mesmo. Então o estresse provavelmente pode existir nesse ambiente. Mas eu trago alguns caminhos que fazem sentido para mim e que já fez sentido e faz sentido para alguns pacientes e que também pode servir como uma maneira de se experimentar nessas possibilidades e ver se aquilo se encaixa para você ou não. Se você está vivendo distante dos seus familiares, como por exemplo, viver no exterior ou viver num outro estado, e esses familiares são muito importantes para você e você sente saudade deles, talvez uma alternativa seja se fazer presente a partir de alternativas que não seja o físico, né? Porque não é possível. Mas programar videochamadas, programar fazer coisas, rituais ou brincadeiras que eram feitas dentro do seu lar. Então, fazer uma receita que é conhecida já, que é feita tradicionalmente na sua casa, fazendo uma brincadeira que é feita nesse período, entrar em contato com coisas que remetam a essa raiz, a essa história que você tem junto dessa família. Se a sensação de solidão for muito forte nesse período, ou até mesmo você não tenha com quem passar essas datas comemorativas, uma alternativa seja você construir, e aí vai uma sugestão a longo prazo, e não só para o mês de dezembro, mas você construir atividades, hobbies, interesses novos, ou que você já tinha vontade, mas nunca se dispôs realmente a fazer, que possa ser em grupo, que faça você entrar em contato com outras pessoas, como entrar numa aula de culinária, uma aula de dança, né, fazer cursos profissionalizantes, né? Então tem várias possibilidades de você também entrar numa atividade que naturalmente você vai estar interagindo com outras pessoas e criando novos vínculos. A gente sabe que comparação existe, todo mundo está sujeito a isso, faz parte, mas se você sente que a comparação está muito presente quando você acessa as redes sociais, talvez uma maneira de se experimentar e sentir como você fica seja se distanciando um pouco, se desligando um pouco desse mundo, né? E sentindo como é para você ter menos contato com realidades paralelas que nem sempre são tão reais assim. E sobre o gasto financeiro, a gente pode pensar também o quanto a gente está muitas vezes se colocando numa posição de atender expectativas, atender demandas, porque muitas vezes isso está na nossa cultura, está nas nossas relações sociais, mas se questionar se realmente a gente precisa se desdobrar em 1000 para conseguir dar o presente do ano, para conseguir abranger todas as pessoas, dar lembrancinhas. Muitas vezes se questionar, será que eu posso fazer isso? Será que eu não estou abrindo mão de mim mesmo, do meu próprio bem-estar, da minha sobrevivência, me endividando? Para conseguir o quê, né? O que eu estou recebendo aqui em troca? Talvez isso seja uma questão mais profunda que possa ser olhada com mais cuidado e atenção no processo psicoterapêutico. Na verdade, não existe fórmula mágica, existem possíveis caminhos que também às vezes precisam ser olhados com mais calma através de uma psicoterapia, por exemplo, que é um processo que a gente vai acessar não só os sintomas que estão ali na ponta do iceberg, mas aquilo que se desvela no contexto familiar, na história de vida da pessoa, na autoimagem, como ela se sente com ela mesma, que aí exige um processo mais longo e profundo. Então, as emoções continuarão por aí passeando, o desconforto existe realmente, mas é sempre bom a gente questionar por que eu estou sentindo isso, né? Como é essa emoção? Será que outras pessoas também se sentem assim? Será que eu poderia fazer algo diante dessa emoção? Ou será que eu simplesmente poderia entrar em contato com ela e entender o que ela está querendo significar para mim? Se esse vídeo te tocou de alguma forma,
Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua participação aqui no canal ajuda no crescimento do canal e na distribuição do conteúdo para mais pessoas interessadas.